pessoal, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros, a minha empresa é a DOT Engenharia e nós somos especialistas em construção de casas de isopor. E esse aqui é o EPS na prática. Nesse vídeo eu vou te ensinar as principais etapas de uma obra de EPS e dar dicas valiosas para cada uma dessas etapas. Lembrando, pessoal, todos os meus conteúdos eles são extraídos de inúmeros projetos e inúmeras obras executadas pela minha empresa. Ou seja, todo o conteúdo que eu compartilho com vocês primeiro foi testado no canteiro de obras, beleza? Pessoal, e a primeira etapa de uma obra de isopor, vamos pegar assim, né? Vamos primeiro na introdução. Vamos pensar nesse caso aqui em uma casa de 200 metros quadrados, tá? Só para vocês terem em mente qual o porte da obra que a gente está falando. Eu sempre costumo fazer isso e aqui não vai ser diferente. Então vamos lá. Primeira etapa de uma obra de casa de isopor. A gente começa como qualquer outra obra, né? Pela terraplanagem. Beleza? Pessoal, e é o seguinte, numa obra de EPS, no geral, nós trabalhamos com fundações em radier, tá? Eu vou falar isso no próximo tópico mais aprofundado. Mas vamos lá, um aterro para uma casa de isopor, o ideal é que nós façamos até 60 centímetros, tá? Por quê? Até 60 centímetros a gente vai trabalhar com compactador a percussão, que é o nosso famoso sapinho, né? E você vai ter uma compactação correta, uma compactação que vai pegar desde a parte superior até a parte inferior dos 60 centímetros, ou seja, vai te dar uma compactação homogênea. Então, vou até fazer um detalhe aqui, ó, nós temos aqui 60 centímetros, né? Quando a gente coloca o compactador aqui, ó, então ele vai começar a compactar partícula por partícula. Então, até uma lâmina de 60 centímetros, show de bola, você pode ir sem nenhuma preocupação, só com ele, uma terra um pouco mais úmida, né? Aqui não dá tempo de a gente se aprofundar muito em geotecnia, apesar de ser uma área que eu sou apaixonado, eu sou especialista em geotecnia, mas talvez a gente fale disso em uma outra abordagem. Mas vamos lá, seguindo. Por que eu estou dando essa introdução do até 60 centímetros? Passou de 60 centímetros, o ideal é que você faça estacas, a gente fala estaquear o radier, tá? Então, só para você levar em conta isso, beleza? E vamos lá para a nossa primeira dica valiosa. Na verdade, são duas. Primeira, vai fazer o aterro, pessoal. O aterro, vamos lá, aqui, ó. Aqui é a rua, certo? Imagina que a gente tem a calçada e aqui o muro do seu terreno, isso aqui é um corte, certo? E supondo que ele tem um declive de fundo, tá? Pouco acentuado nesse caso. Então, vou fazer meu aterro aqui, ó. Olha lá o aterro. Beleza. Primeira coisa, esse aterro sempre acima da cota de entrada do seu lote. Rodrigo, onde é que eu pego a cota de entrada? No geral, aqui está o lote, a gente fala pelo ponto médio da parte frontal do lote, beleza? Ah, Rodrigo, mas eu tenho uma rampa de acesso aqui, vai entrar o carro e tal. Bom, aí, claro, tem particularidades para cada terreno. No geral, né, a efeito de explicação para vocês, a gente vai trabalhar com a cota do meio, da parte frontal do terreno, beleza? Segunda dica valiosa, né? Aqui, ó, sempre, pessoal, claro, né? Sempre que possível, vou dar até um detalhe de uma obra que nós começamos agora. Eu até publiquei no nosso Instagram, lá o aterro. E nesse aterro eu gosto de trabalhar quanto? Sempre, tá? Ó, 20 centímetros a partir de onde? Dessa cota aqui, ó, da cota de entrada, cota média de entrada no lote. Lá, o que acontece? A rua de baixo, ela é assim, ó, ela é muito mais baixa do que a rua da frente. E eu tenho acesso de automóvel também na parte posterior. Então, se eu subisse 20 centímetros, aqui ia me dar uma altura muito maior. Eu baixei para 10, tá? Mas isso foi um caso excepcional. Eu sempre trabalho a partir de 20 centímetros. Então, ó, mais uma dica super valiosa para vocês, beleza? Você está procurando uma construtora para fazer sua casa nesse sistema aqui, ó, sistema de painel monolítico de EPS, as famosas casas de isopor? Nós somos a DOT Engenharia, especialistas nesse tipo de obra. Para solicitar um orçamento, clica no link que está na bio e entre em contato direto comigo. Pessoal, etapa número 2. Fundação, né? Então, assim, muita gente pergunta, pô, qual tipo de fundação utilizar para uma casa de isopor? Rodrigo, realmente tem que ser radier? Pessoal, não é que tem que ser radier, né? Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou falar rapidinho. Por conta da estrutura de isopor, né, do painel monolítico de EPS, ele ser praticamente 30% mais leve do que o convencional, isso possibilita sim a gente trabalhar com radier. Por isso que, no geral, trabalhamos sim com radier, né? Rapidinho, para quem não sabe, né?
o radier em corte, tá? Trabalhando em corte, a gente tem aqui solo residual. Então, aqui uma fundação rasa, certo? Para fazer o desenho da estaca certinho, ou da sapata, desculpa. Então aqui, ó. Sapata é uma fundação superficial. Se eu tenho estaca é uma fundação profunda. Tem um debate legal aqui, só vou levantar uma bola para vocês. Quando a gente trabalha com tubulão, o tubulão ele não deixa de ser uma fundação profunda, só que a distribuição de carga dele do solo é igual a rasa. Isso aqui é só deixando um extra aí, porque eu sempre falo para vocês, eu adoro falar de geotecnia também, mas ela é também profunda. Trabalhando com outra fundação profunda, uma estaca, né? Geralmente não. Faz um bloco aqui na cabeça com uma transição de carga. E o radier? O radier ele é assim, ó. Certo? Olha lá, ó. Então, o que acontece? Quando a gente tem cargas pontuais elevadas no radier, o que acontece? Ele acaba gerando lâminas muito altas de concreto armado, né? E quando a gente trabalha aqui, ó, vamos olhar em planta, né? Se eu trabalho com estacas, eu tenho, ó, estaca, faço um bloco, bloco. E como que eu faço a interligação para poder receber a alvenaria? Eu faço através de vigas baldrames, beleza? Então, olha só, a quantidade de concreto, concorda que não é muito elevada para esse caso. Quando a gente trabalha com radier, isso aqui tudo é concreto armado. Mas, para uma construção que a carga é pontual, essa lâmina, por conta dessa carga aqui, ó, ela vai ficar muito alta, muita densidade de aço. Quando a gente trabalha agora com EPS, que é a carga distribuída, esquece. Então essa lâmina passa a ser assim, ó. Então essa densidade de concreto, ela já cai muito, quantidade de aço cai muito, mão de obra cai muito, então ela fica mais barata e se torna viável. Então por isso que a gente acaba utilizando sempre o radier para a fundação de uma casa de isopor, beleza? Outra coisa legal da gente ressaltar nessa etapa número 2 de fundação, eu recebo muito essa pergunta: Rodrigo, vou fazer uma obra e cheguei lá, sei lá, peguei o meu cliente, teve um problema financeiro ou problema de documentação e a obra dele parou na fundação. Então ele me contratou para construir uma casa de isopor. Eu cheguei lá, nossa, tem um baldrame feito, está executado. Eu posso aproveitar essa fundação? Eu te falo, sim, sem problema nenhum. Obviamente que você vai ter que solicitar os projetos de fundação, tá? Se o projeto, no geral, tá, pessoal, você precisa fazer uma análise mais técnica. No geral, se você continuou exatamente com o mesmo projeto arquitetônico, provavelmente você não vai ter problema nenhum de utilizar a fundação já pronta, tá? A única coisa que você vai ter que se atentar é, se o baldrame for menor do que 15 centímetros, aí você pode ter problema. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó. Olha o painel de GPS. Aqui ele vai ficar com 10 centímetros. Então, mas o baldrame é com 15. Peguei isso aqui só para mostrar para vocês. Vamos agora aqui, ó. Então, o baldrame de pelo menos 15, em corte de novo, tá? Ferragem. Se eu tenho 15 aqui, ó, então eu vou posicionar ele centralizado nesse baldrame. Aí, eu nem ia colocar essa dica, mas acabou virando uma dica, né? Então, uma dica aqui para vocês também. Você vai ter que dar uma olhada. Talvez em algumas vigas você vai precisar enlarguecê-la um pouco, deixar um pouquinho mais largo. Por quê? Você vai ter que furar aqui, ó, para colocar o arranque. Lembrando, o arranque do EPS é de um lado só. Então, olha só, vai sobrar um espaço aqui de 2,5. A probabilidade de você furar e desplacar essa área aqui do baldrame é grande, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que jogar ele para a lateral e furar aqui, ó, beleza? Então, tem que prestar um pouco de atenção nesses detalhes, mas sim, você pode utilizar assim uma estrutura existente. Outro detalhe também, olha, Rodrigo, aqui pode ser uma coisa um pouco polêmica, mas vamos lá. Eu cheguei para fazer, eu já fiz isso já em uma casa. Aqui está o nosso solo residual. Existiu uma casinha lá antiga que demoliram e a fundação ficou aqui, ó. Algumas vigas baldrame, certo? O que eu fiz? Eu vim e aterrei. E aí a minha cliente, era uma senhorinha, ela falou assim: Rodrigo, pelo amor de Deus, a fundação vai aguentar que tá lá embaixo? Pessoal, eu não vou me alongar muito, mas vamos pensar junto. Essa fundação estava aqui há anos, né? Então a gente tirou essa casinha aqui de cima, nesse caso era uma casinha convencional, então ela era pesada.
Mas há quantos anos esse solo aqui embaixo já foi compactado? Eu vim e fiz uma camada de aterro. Então o que vai acontecer? A carga que o nosso radier vai gerar nesse solo e esse solo vai pegar nesse baldrame antigo, você concorda que isso aqui ele vai ter uma carga, uma capacidade de ruptura muito maior do que esse daqui? Isso aqui é um concreto armado, isso aqui é solo, muito bem compactado. Então não vai ter problema nenhum. No geral, claro que cada um vai ter que fazer o seu estudo, mas no geral isso também pode acontecer com você. Beleza? E vamos lá para as nossas dicas valiosas. Essas aqui vão ser 3 dicas, tá? Primeira dica, pessoal. Projeto para uma obra de isopor, uma obra de EPS, ela tem que ser como qualquer outro projeto. Eu vejo muita gente por aí, não, você pode fazer um projeto mais simples, não precisa de gabarito, não precisa de marcação. Não é bem assim. Isso daqui é um projeto, é uma estrutura como qualquer outra, tá? Por ser uma estrutura fácil de manejar, por ser uma estrutura que aparentemente é simples a montagem, o pessoal às vezes acha que não tem que ter o mesmo cuidado, e tem. Então, qual é a dica? Pessoal, projeto de fundação para uma obra de isopor. Esse aqui é o nosso radier, uma coisa simples, mas que eu não estou vendo. Ó, opa, 2. Eixos de marcação, tá? É imprescindível você trabalhar com eixos de marcação. É um projeto que tem que ter as mesmas informações que constam num projeto para uma fundação convencional. Beleza? Então essa é a primeira dica. Segunda dica eu já comentei, mas vamos lá, de novo. Que agora a gente está na parte de fundação. Eu comentei sobre isso na primeira etapa de aterro, mas eu vou falar de novo. Pessoal, aqui ó, vamos fazer um aterro, né? Então a gente tinha aqui ó, curva de nível do terreno, solo residual, e eu vou fazer isso aqui de aterro, certo? Opa, aqui ó, beleza? Ó, tudo aterro. Pessoal, acima de 60 centímetros, você vai ter que estaquear o seu radier, beleza? Por que eu tô falando isso? Existem outras soluções? Claro que existe, mas você vai ter que, né, buscar um apoio. Isso aqui não significa que seja a fundação, vamos lá, hein? Não é que a carga total será transferida para essas estacas, mas para você aliviar, né, o seu radier. Então, passou de 60 centímetros, toma cuidado, principalmente você que está começando agora. Quem já tem experiência, né, então a gente já tem soluções, dá para fazer sim sem estaca, mas é uma sugestão que eu estou dando, para você. Tome cuidado, já coloca no seu orçamento umas estacas, faz o cálculo e estaqueia ele a partir de 60 centímetros, beleza? E a terceira dica das fundações, utilizar colchão drenante. Pô, Rodrigo, o que é o colchão drenante? Vamos lá, vamos ver esse cantinho aqui, ó. Eu vou lá, solo já compactado, certo? Ó, eu já passei lá o sapinho, beleza? Então, aqui, ó, vai entrar o nosso radier. Supondo que o nosso radier é de 10, a lâmina, sim, tem radier de 10 para uma obra de EPS. Essa altura aqui, ó, da minha tábua, né, da nossa forma, ela vai ter que ser com 15. Por quê? Acima do solo compactado, não deixar de utilizar colchão drenante. Tem muita gente também não está fazendo isso. Rodrigo, para que serve isso? Mas eu vou pôr uma lona. A lona só serve para que esse concreto não desagregue quando for na hora da concretagem ele entrar, penetrar ou no solo ou no nosso caso na brita, né? Então vai descer a cauda. Então ele serve para separar e manter essa cauda aqui no concreto. Então esse colchão drenante ele é fundamental para evitar e dissipar essa carga, essa umidade que vai ter de subpressão aí, tendo água ou não no solo. Se é um solo, se é um terreno com lençol freático muito aflorado, aí tem que partir para, além disso, outras soluções mais eficazes de impermeabilização. Mas, pessoal, não deixe de usar colchão drenante, beleza? Pessoal, a etapa número 3, eu acho que é a que vocês estão esperando, e é que todo mundo que vai trabalhar com EPS espera, né? A etapa número 3 é o quê? Montagem de painéis. Essa daqui, todas as etapas de uma obra, seja ela de metálica, steel frame, do que for, são importantes, tá? Não existe, né, uma ordem, assim, qual é a etapa mais importante? Não, porque uma depende da outra. Mas no geral, né, vamos agora esquecer isso e levando em conta ao mesmo tempo, a parte mais importante no nosso caso é a montagem de painel, que é o que todo mundo quer aprender, é o que todo mundo está procurando informação, e é o principal, e é o que eu mais gosto também, é o que eu mais gosto de compartilhar com vocês. Então vamos ali, é um grande diferencial, né, da nossa estrutura. Para poder explicar, eu vou subdividir, né, a nossa etapa número 3 em 3 partes, tá? A primeira parte é arranque. Caramba, essa ficou, vou tenso, mas eu vou melhorar. Primeiro, arranque, beleza?
Dividi também em posicionamento de painel. Beleza? Posicionamento, dois risquinhos, né? Para poupar vocês, de reforços. E o quarto, prumo. Prumo, pessoal, isso aqui a gente vai abordar à parte, tá? Que isso é uma coisa interessante que vai entrar numa dica, uma das melhores dicas que tem no nosso vídeo. Eu vou falar a respeito de prumo. Então vamos lá. Vamos começar a montagem dos painéis. Chegaram os seus painéis lá na obra. Um detalhe aqui. Você está começando agora, você já tem experiência, sabe montar painel, não vou entrar nesse mérito. Você que está começando agora, não monte painel. Compre painel de uma empresa, tá, com laudo, etc. Mas não se arrisque nisso daí, tá bom? Está começando agora, vai comprar os painéis. Então eles chegaram, estão prontos lá na obra. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Então a gente já fez, primeira etapa, terraplanagem, ok. A nossa fundação está concretada. Agora, não vou entrar também aqui na parte de marcação, você vai ter que marcar a obra, tudo aquilo. Está marcado lá, você já colocou as guias, isso daí a gente vai se aprofundar depois, vai ter alguns conteúdos focados nisso. Mas vamos lá. Arranque é a primeira coisa, né? Então, para quem nunca viu um arranque de EPS, como é que funciona? A gente tem aqui, ó, o radier. Tá lá. Então, para eu posicionar o meu painel, eu preciso colocar isso aqui, ó. Esse é o vínculo. É até legal falar sobre isso, porque muita gente fala assim, nossa, mas como que o painel é travado? Como é que o pé dele é travado? Não precisa chumbar? O arranque não tem que ser, não tem que fazer um esquadro, né? Para concretar junto com o radier. Eu vejo gente fazendo isso. Cara, se você conseguir colocar tudo alinhadinho, ficar tudo ok, vai ficar bom? Vai ficar melhor? Não vai ficar melhor, né? Vai ficar igual. A questão, lógico, né? Isso aqui, esse alinhamento, vamos passar agora para a planta. Então aqui em corte, aí eu venho aqui, coloco o painel, e esse painel é só com aramezinho recozido mesmo, vai dar os pontos aqui, porque depois a massa, a argamassa estrutural, que a gente chama de reboco, que é a argamassa estrutural, ela vai fazer essa união. Você olhando aqui, você pode até questionar, pô, mas como assim? Então ele vai arrancar dali? Não, a gente trabalha com um sistema monolítico. O que isso significa? Agora em planta. Então, aqui ó, um painel, outro painel, outro painel, outro painel. E vamos pôr outro painel aqui. O que acontece? Quando isso aqui tender a girar, vamos pensar assim, um vai compensar o outro, tá? Isso daqui começa o princípio de monoliticidade. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu estou passando nas etapas de uma obra e eu gosto sempre de aprofundar para trazer sempre bastante conteúdo. Então, assim, por isso que ele é dessa forma, beleza? Aí um detalhe, né? Se você fala assim, não, eu vou deixar chumbado, né? Se ele ficar assim, ó, e você for posicionar o seu painel, nunca você vai conseguir aprumar ele. Tá? Então, a primeira etapa, olha lá, ó, os arranques. Os arranques, eles são furados, né? Você vem, no geral, uma barra de 8 milímetros, vem com a marreta, pá, dá uma pancada, no geral, vai ser de 50, 60, 40, 30 aí cada um, vai fazer da sua forma, né? Então, ele vai entrar aqui, vai entrar aproximadamente uns 5, lembrando que, então eu vou enfiar 10, mas se o seu radier é de 10, ele vai passar direto, então vai entrar aí mais ou menos 5, isso eu estou dizendo. Então, o arranque, realmente, ele é uma união com a fundação? Mas é mais para um posicionamento de placa, fechou? Então tá aí, arranque. Eu até adiantei aqui, mas vamos lá. Com o arranque feito, né? Então, vamos aqui, vamos para um corte. A gente tem aqui ó, o radier, olha o nosso arranque. Tá lá, beleza? Posicionamento do painel. O posicionamento do painel é uma coisa incrível, pessoal. Porque, já tem vídeo nosso também falando disso. Uma pessoa é capaz de pegar um painel desse aqui, ó. Esse aqui é um painel de princípio, tá padrão. Então ele vem aqui, pega sozinho esse painel, vai lá e coloca. Quando ele for colocar lá, ó, ele vem aqui, ó, e pum, coloca ele assim, ó. Pessoal, no geral é pra dentro, tá? Não fiz errado aqui. O arranque vai estar aqui, você encosta ele por trás, tá? Lembra que eu falei no outro, para tomar cuidado com a viga botando para não desplacar aqui. Então vai estar aqui o arranque, ele vem aqui, pá, encosta, deu o ponto. O que é posicionamento de painel? Posicionamento de painel é isso. O que eu posso dizer para vocês a respeito do posicionamento de painel? Sempre sair dos cantos. Rodrigo, vai ter como sair sempre dos cantos? Não, não vai ter como, mas procure sempre sair dos cantos. Vai facilitar muito a sua vida, tá? Com os painéis posicionados, nós vamos posicionar reforços, né? O que é reforço? Olha o reforço de canto aqui. Olha lá. Então, ele está posicionado lá. Né? Você vai lá e vai colocar reforço de canto. É um tipo de reforço. Aqui a gente tem ó, um band-aid,
né? Vai fazer o 45 graus aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Vai fazer o 45 graus ali. Então você vai posicionar todos os reforços também como uma etapa da montagem de painel, beleza? E o prumo, Rodrigo? O prumo a gente vai segurar um pouquinho, porque, claro, você tem que aprumar essas paredes. Mas isso é uma super dica, vou passar agora nos próximos itens, porque você não vai aprumar agora, pessoal. Você vai montar e não vai aprumar. Eu já aprumei, né? É sempre assim. Por isso que eu gosto de falar. Os nossos conteúdos são testados. Então, eu já cometi erro, né? Então eu já tentei montar da minha cabeça, e você tem que ser assim. Às vezes você está com um pensamento na sua estrutura, você está melhorando, você está desenvolvendo a sua própria técnica, você olha e fala, cara, eu acho que essa ideia dá certo. Muitas vezes vai dar certo, mas algumas não. E essa aqui é uma que não dá. Se eu for aprumar agora, eu vou ter um retrabalho e dá um trabalho grande aprumar qualquer tipo de painel. E o EPS não é diferente, ele é leve, mas dá trabalho, tem que ficar aprumadinho. Então você vai segurar um pouquinho isso daqui, beleza? Ó, você está procurando uma construtora para fazer sua casa nesse sistema aqui, ó, sistema de painel monolítico de EPS, as famosas casas de isopor? Nós somos a DOT Engenharia, especialistas nesse tipo de obra. Para solicitar um orçamento, clica no link que está na bio e entre em contato direto comigo, tá? Etapa número 4. Olha lá, ó. Instalações elétrica e hidráulicas em painel. Beleza? Porque em painel, claro, tem de fundação, você vai passar sobre laje, embaixo de laje. Nós vamos falar sobre a parte de painéis, beleza? Então, primeira coisa, imagina que o nosso painel tá aqui, ó. E isso é uma coisa muito legal do sistema monolítico de EPS, né, do isopor. Por quê? Olha só isso. Imagina que eu tenho essa janela. Aí você vai fazer um baldrame, e é o que eu falo, pessoal, isso acontece, eu também faço obra convencional, e muitas vezes quando você chega para marcar as instalações hidráulicas do baldrame, e isso pode acontecer e vai acontecer no EPS também, então às vezes o tubo está subindo aqui, ó, bem aqui, uma ventilação, vamos pensar que é o banheiro, né? Então a ventilação do banheiro está subindo bem aí, fechou? Olha só a diferença, né, das instalações no painel monolítico. Se fosse na convencional, como eu faço? Então aqui estaria a contraverga, aqui estaria a verga, beleza? E isso aqui estaria rebocado, né? Por quê? Porque eu gosto de passar as instalações hidráulicas quando a parede já está rebocada. Isso é de cada um, mas é o que eu gosto. E aqui em cima, opa, viga de concreto armado, beleza? Então uma ventilação vai ser o quê? Um tubo de 50, pelo menos, né? No geral. Então olha só, putz, chegou nessa hora aqui, como é que vai fazer? Vai ter que desviar ele, acontece mesmo. Então vai jogar aqui, ele vai subir. Olha aí, começou o transtorno. Olha só isso. Vai ter que quebrar. E aqui? Pô, não, Rodrigo, mas eu sou um cara que presto muita atenção. Claro que eu deixei passagem na minha viga. Ou concordo com você, top de linha. Vai lá. Mas, pô, você vai quebrar e ainda vai voltar pra cá, meu. Ah, não, putz, esqueci de deixar a passagem. Então a gente volta pro primeiro problema. Beleza? Então, olha só. Fora o entulho disso aqui tudo. Então vai cair entulho, gasto mão de obra, etc. Como que é no painel monolítico a passagem de instalações? Radier. Olha lá o nosso painel. Vou até subir aqui, ó. Por quê? No outro vídeo eu falei. O painel monolítico, ele também faz a montagem já da estrutura, né? Então quando a gente coloca o painel lá, a viga também já está executada aqui, olha que show. Então vamos lá, a parede, beleza, e aqui, infelizmente, cometemos esse pequeno erro. Você vem com um soprador elétrico. Opa, peraí. Primeira coisa, projeto de hidráulica, assim como aqui. Eu chego lá. Vamos marcar aqui. Putz, tá passando, nossa, acontece, o projeto hidráulico pode estar errado. Caramba, eu vou ter que desviar. Como que eu faço? Venho com spray, vou ter mudado. Eu adoro usar spray verde porque é a comunicação visual da nossa empresa. Né? Inclusive das duas, né? Tanto a DOT Engenharia como o EPS na prática. Eu vou marcar, e eu gosto que eu mesmo marco na obra. Todas as obras sou eu que vou lá em risco. É aí, ó, uma coisa importante da gente comentar. É nesse momento que muitas vezes eu aprendo muito sobre obra, sobre EPS, conversando com a minha equipe, que é quando eu tô lá mexendo, nossa, olha só, isso aqui a gente vai melhorar para a próxima obra, tá? Então, faça você.
Então eu vou lá e vou fazer isso aqui, ó. Com spray. Pá. Aí eu falo, ó, tá marcado. Se você quiser ir lá e desenhar assim, ó, lembrando, feed 50. Ó, aqui é o ventilação. Você pode anotar tudo que você quiser aqui pro cara. Ó, é um joelho, mas não sei o que. Você anota tudo lá. Anotou, ele separou esse material, ele vem com soprador térmico. Isso aí nós estamos falando do quê? De 5 minutos? Pronto, tá feita a abertura. E aí você vai lá, conecta, faz a passagem e acabou. Olha a diferença, tá? Então tá aí, ó, um grande diferencial na etapa de instalações. E se fosse elétrica? A elétrica a gente, né, seria o mesmo procedimento. Vamos pôr azul. Vamos supor que aqui seria o interruptor, tá? Opa, seria o interruptor, aqui uma caixinha com 30. Nessa etapa, eu ia arriscar o quê? Só isso aqui, ó. Ia fazer uma bolinha, ia fazer outra bolinha. Eu nem ia chumbar agora as caixinhas, mas para poder deixar aquela barriguinha da mangueira chegando aqui, beleza? E ele ia extinguir e colocar a mangueirinha ali, de 3/4, 1 polegada, que seja. Beleza? Então, tá aí a nossa parte de instalações elétricas e hidráulicas. E a dica valiosa desse daqui. Rapidinho, aqui tá o nosso painel, né? Ó a malha. Não, quando for passar não tá o reboco ainda, tá? Então tá aqui a malha dos dois lados. Então a gente vai extinguir, né? Extinguiu. Vamos fazer assim, ó. Extinguiu, extinguiu, extinguiu. Beleza? Agora vamos passar o tubo. O tubo, se você passar ele direto e colocar aqui, ó, um joelhinho de 90, essa distância, depois aqui, ainda vem pelo menos 2,5, vem revestimento. Então, a dica valiosa, desceu, né? Você vai colocar um 45, outro 45, aí você vai fazer o registro, vai sair um 45, outro 45, e aí você continua. Beleza? Essa é a dica para que no reboco, o reboco fique por aqui assim, ó. Beleza? Então essa é uma dica super valiosa da parte de instalações. E pessoal, a quinta etapa, vamos deixar aqui junto, que agora a gente vai voltar lá para aprumar. Então, quinta etapa, aprumar painéis. Por isso que eu falei, segura um pouquinho, é uma dica importantíssima. Imagina que você aprumou, tá tudo bonitinho, e você começa, porque isso aqui, você vai passar o tubo, ele pega, o cara apoia a escada, ele tem que fazer alguma conexão. Não tem prumo que aguente isso, né? Então, depois que você finalizou toda a parte de instalação, aqui, ó, você já posicionou, tá lá posicionado, tá? O que é posicionar? Eu coloco aqui, ó, dou um pontinho só, mano. Você não dá mais do que um pontinho para não travar a estrutura. Depois, principalmente nos cantos, depois que você passou as instalações elétricas e hidráulicas, aí você vai aprumar, vai travar e aí você vem apertando os cantos. Aí ela não sai mais do prumo nem do esquadro. Então, a quinta etapa, que é aprumar painéis, é mais uma dica super valiosa que entrou como uma das etapas de montagem, tá? Porque é fundamental isso daqui e respeitar essa sequência, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Terraplanagem, fundação ok, montamos os nossos painéis, passamos as instalações elétricas e hidráulicas, aprumamos os nossos painéis, está tudo travadinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a sexta etapa, que é o chapisco. Poxa, Rodrigo, chapisco, mas dá para ser na mão, não dá? Não, não dá para ser na mão. De forma nenhuma. Então, primeira coisa que eu tenho para falar a respeito do chapisco, utilizar compressor, tá? Compressor a partir de 110 litros. Pessoal, abaixo de 110 litros não adianta. Ah, Rodrigo, mas eu fiz, eu consegui. Tá, eu já fiz também obra com menos de 110 litros. Só que eu tive grandes problemas e a produção foi horrível. Então, a partir de 110 litros, você não vai ter problema, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito do chapisco, a nossa sexta etapa, é utilizar o compressor. Outra coisa, caneca. Isso aqui, pessoal, ó, eu vou até deixar uma dica extra. Ó. Caneca, a partir, assim, se você conseguir um conjunto de caneca por R$450, nossa, tá de graça. A caneca que eu utilizo, ela é a partir de 550, ela vai variar de 550 a 680, vai depender, né? Eu compro pela internet mesmo, mas é uma caneca de qualidade. Então, ela, quando você coloca
É um conjunto de coisas, né? Então você vem com um compressor de 110 litros e você vai utilizar uma caneca de boa qualidade, a compressão vai sair forte e o jato vai ser homogêneo e você vai poder trabalhar com 3 jatos ao mesmo tempo. Então vai te dar uma massa, que é o que eu ia falar agora, uma massa homogênea, tá? Homogênea. Rodrigo, mas como assim uma massa homogênea? É bem simples isso daqui, parece óbvio, mas não é, tá? Ó, se você trabalhar com ranhura, com liso, com ondulado, tanto faz. Quando eu passar a minha caneca aqui, ó, projetando esse chapisco, eu tenho que tomar cuidado para que esses cantos não fiquem brancos, é fácil de identificar. Então você olhou, viu um cantinho branco? Retoca. Ele tem que ficar homogêneo. Outra coisa, ele tem que ter uma espessura razoável, pessoal. Uma boa espessura e vou entrar logo a dica valiosa dessa etapa. Quanto mais grosso ficar o seu chapisco, mais você economiza na sua argamassa estrutural, que é o seu reboco. Ah, não vai ficar mais fraco? Óbvio que não, porque é o mesmo traço, né? Ele é um pouco mais mole, mas ele tem uma densidade igual a quantidade de cimento igual da argamassa. Só que a argamassa vai com um tipo de aditivo e ele vai com outro. Então, quanto mais você preencher, eu estou dizendo também para você, preencher o micropilar todinho com chapisco, não é isso. Mas uma camada, vamos pensar aí, 5 milímetros pelo menos, tá? Então você vai ver que ele está grossão. Então, quando ele secar, você vai apertar, você vai ver que o seu dedo não entra na massa. E na hora de rebocar, imagina, a gente parte com 2,5. Você vai economizar no reboco, o reboco vai ficar com a qualidade maior, tá? Porque você vai garantir um comprimento aqui, beleza? E qual a dica que eu tenho para dizer aqui também? Curar. Você tem que curar o chapisco, assim como você cura o reboco. É a mesma importância, tá? Um faz parte com o outro, tá? Eles trabalham juntos, beleza? Ó, você está procurando uma construtora para fazer a sua casa nesse sistema aqui, ó, sistema de painel monolítico de EPS, as famosas casas de isopor? Nós somos a DOT Engenharia, especialistas nesse tipo de obra. Para solicitar um orçamento, clica no link que está na bio e entre em contato direto comigo, tá? A 7ª etapa, pessoal, é uma parte fundamental, por isso que eu falei que todas as etapas de uma obra têm a mesma importância. Porque você foi lá, fez a fundação certinho, fez o aterro, compactou, tudo que eu falei que você seguiu. E aí você vai agora para a 7ª etapa, que é a argamassa estrutural, ou seja, o bom e velho reboco, tá? Então vamos lá. Por que é a argamassa estrutural? Primeira coisa, é um traço de concreto. Pessoal, não é um reboco normal, traço de concreto, tá? Vai ter que trabalhar com uma areia média, não é areia fina, tá? E por aí vai, beleza? Outra coisa, é batido em obra. Como é que eu vou fazer ele? Betoneira. Você vai jogar na betoneira, cimento, areia, aditivo. Acabou. Essa é a argamassa, assim como um reboco. Beleza? Só que com a quantidade de cimento maior e com o aditivo correto, beleza? Rodrigo, e a espessura? Não, vou falar de outra coisa primeiro. Às vezes, para quem já está trabalhando, pode parecer óbvio, mas às vezes você que está começando agora, né? Às vezes não tem muita experiência em obra, vai chapar o reboco com colher, tá? A gente projetou o chapisco, mas... Ah, Rodrigo, eu consigo projetar o reboco. Meu, não tem problema nenhum, não vai mudar nada. No geral, a gente vai chapar na mão mesmo. Então, vai pegar a colherzona e pá, chapar a massa na parede, tá? Só um detalhe aí, só um comentário, beleza? Espessura, vou pegar o painel, ó, aqui, ó. Rodrigo, 2,5 é de onde? É daqui. Aqui tem que ficar com 2,5, beleza? E mas aqui vai dar um pouco mais, sim, aqui é o micropilar. Então, ó, vai dar aqui, ó, 2,5. Então você vai partir de 2,5. Rodrigo, as suas obras ficam todos com 2,5? Não ficam todos com 2,5. Porque quando a gente chapisca, alguns painéis dão uma empenada, tá? Então, assim, muitas vezes eu consigo e outras a gente tem que trabalhar com 3, não tem jeito. Tá? Então, se acontecer com você na sua obra, e outra, tá começando agora, pode ser que às vezes pegue um pouco mais de espessura. E um comentário aqui, pessoal. Também não deixa de ser uma dica valiosa. Tá fechando seus primeiros contratos, faz o cálculo certinho do reboco, né? Não joga para o seu cliente, não faz isso, né? Isso aqui é uma quantidade de material grande. Então não adianta você chegar para o seu cliente e falar, não, eu vendo aqui, o EPS é muito mais barato, é 30% mais barato, eu monto sua casa rapidinho, blá 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 e blá blá blá.
E aí o cliente ele vai olhar para você, vai confiar em você e vai querer realizar o sonho dele. Só que você não explicou para ele a quantidade de massa. E você está começando agora, com certeza o seu reboco vai ficar grosso. E vai acontecer, aconteceu comigo. Né? Então, você vai transferir a sua falta de experiência para ele? De jeito nenhum. Então, seja honesto, vai lá, faz o cálculo do reboco, com 4 centímetros, se for o caso, e passa no seu orçamento. Fala, deixa com o reboco, o material é por minha conta. Tá? Com certeza esse cliente vai te indicar para outras obras e você vai aprender muito com isso, porque você vai se preocupar com a quantidade de massa que você vai utilizar, beleza? E, claro, né, pessoal, tá pegando massa demais, você não pode mexer no traço, tem que manter o traço de concreto, beleza? E por último, curar, né? Você precisa curar o seu reboco. Quanto tempo que eu vou curar? Pessoal, aplicou, passo aquele dia e o próximo dia todo curando. Ele seca, você cura, seca, você cura, beleza? E aí já é o suficiente. Pessoal, e agora a gente está já finalizando a nossa obra, ou seja, a pessoa, você finalizando a sua primeira obra de EPS, ou você que está querendo, já tem experiência com convencional e está passando agora para o EPS, seja bem-vindo ao mundo do EPS, vocês, independente de onde esteja. E agora a gente vai fazer a laje, estamos quase acabando já a nossa casa, numa etapa cinza, né, por assim dizer, e vamos montar a laje, né? Então vamos para a etapa número 8, pessoal. Ó, etapa 8. Lajes. Beleza? Lajes. Rodrigo, qual tipo de laje que eu posso usar com o EPS? Eu vou ser bem sincero com vocês. Né? Com a experiência de várias casas que eu já fiz, sobrados, ampliações residenciais, recuperação de estrutura, reforço estrutural, tudo que vocês imaginarem. Eu trabalho com 2 tipos de laje. Rodrigo, posso trabalhar com a maciça? Eu sugiro que trabalhe com a treliçada, beleza? Dá para trabalhar? Dá, mas você vai precisar ver a rigidez do seu painel, beleza? Ver a união dele. Com a treliçada, eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar sem nenhum problema. Qual outra que eu posso trabalhar, Rodrigo? Você pode trabalhar com as próprias lajes de EPS, né? Então vamos lá. Laje convencional. A gente vai ter, ó, olha lá, ó, treliçadinha. Aí a gente vai ter o painel de isopor aqui, ó. Aqui, tá aí. Beleza? E aqui, concreto, apoiado no nosso painel monolítico aqui, ó. Olha lá. Beleza? Então isso aqui a gente faz, né? Depois, você vai pôr uma telinha aqui, ó, né? Detalhe, tá? Você deixa isso aqui recuado um pouquinho na laje, para que você possa subir esse reboco e colocar uma telinha para fazer a transição entre um e outro. Aqui, já adiantando uma super dica aí, né, de como executar uma laje para um painel monolítico de EPS. Recua um pouquinho aqui, ó, coloca a tábua. Aqui, ó, pá, depois você tira a tábua, só pá, põe uma telinha, aquelas de trinca, e reboca até em cima. Vai ficar show de bola. Então, esse daqui é um sistema convencional, que a gente costuma falar, que é o treliçado, e tem o próprio do EPS, né? O apoio é igual, só que o do EPS é assim, ó. Ele vem, o painel, ao contrário, ele vem assim, ó. No geral, tá? Vai depender do sistema que você está trabalhando. Então ele vem assim, ó. Tô fazendo redondinho, pessoal, mas pode ser de qualquer formato, tá bom? E aqui dentro, então aqui tá o painel, ó, de isopor. Então aqui dentro você vai colocar a treliça, tá? Certo? E concretou, ó. Essa é a diferença entre os dois sistemas. No geral, elas trabalham, a distribuição de carga é muito similar. Pontos positivos. Para mim as duas têm pontos positivos. Ponto positivo daqui, menos escoramento, no meu ponto de vista. Daqui, você tem um tratamento térmico e acústico superior a ela. Só que qual o ponto negativo? Aqui o seu escoramento está direto aqui, ó. Então, às vezes, existe uma deformação ali. Isso me incomoda um pouco, mas é um sistema também que é seguro. Tá? Então, são as duas lajes que eu sugiro que você trabalhe, né, na montagem de painel monolítico, beleza? Só uma observação, o painel monolítico lá, o italiano, ele faz assim, tá, pessoal? Ó, ele vem assim, ó. A laje, ela é unida com o painel, tá? No Brasil, que é o método que eu trabalho, que é o do nosso mercado, não adianta, às vezes, você achar que esse tipo de coisa, porque agora eu vou inovar no mercado, vou arrebentar. Eu torço que sim, né? Quanto melhor, quanto mais evoluído o sistema, ou o que seja que você pense, a gente vai ficar feliz.
Mas vamos para a realidade do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, isso aqui a gente não consegue aplicar, então a gente aplica já trazendo o painel monolítico, que é uma super revolução do mercado de construção civil, com uma solução convencional muito barata nossa aqui, né? Então, só para mostrar para vocês que lá na Europa eles montam assim, é o sistema como se fosse um monobloco mesmo. O nosso não. Então, é um sistema de monoliticidade que trava os painéis a perpendicular, por isso a gente tira as vigas dos pilares. As vigas é mais porque a gente já recebe a carga e distribui ela de forma distribuída. Mas os pilares é porque eu tenho a parede no sentido perpendicular a esse plano aqui. Então ele vai travar e vai quebrar esse esforço lateral. Beleza? Só um comentário. E duas dicas super valiosas aqui para a etapa de laje. Eu vou desenhar aqui em cima. A primeira delas, orientar o apoio da sua laje para os painéis que tenham menos aberturas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer uma casa. Aqui, ó. Tem uma casa e vamos pensar, desse lado aqui a gente tem 2 quartos, tem um banheiro e aqui é um vão de cozinha. Então, olha só. E aqui a área de serviço. Vamos por aqui. Só para mais simples, para vocês entenderem só o conceito, né? Agora, vamos pensar que aqui, ó, a gente tem uma super abertura, né? Aqui eu tenho outra abertura, no banheirinho eu tenho uma aqui eu tenho uma aqui, opa, ficou, beleza? E aqui eu tenho uma aqui, ó, tá? Então, o que eu sugiro a vocês? Nesse caso, coloque o apoio das lajes nos painéis que não tem aberturas. Nem sempre vai ser possível isso, tá? Mas tenta trabalhar dessa forma. Então aqui, ó, você joga aqui, ó. Aqui você já inverte, joga ele assim, ó. Tá? Chegou aqui, mantenha, ó. Olha lá, ó. Aqui você troca, não tem problema, certo? Por quê? Aqui, esse painel ele suporta, mas dependendo da abertura que você fizer, você vai ter que trabalhar com um painel com uma malha mais fechada, ou seja, uma densidade maior de aço, para poder conter. Muitas vezes a gente vai ter que fazer um beiral, então você vai querer jogar nessa direção já para aproveitar para fazer o beiral. E mesmo assim, tendo uma abertura aqui, é plenamente possível, pessoal, não tem problema. Mas você está começando agora, né? Vai nessa dica aqui, joga os apoios para as paredes cegas, sempre que possível, tá? Com certeza você vai economizar dinheiro, sua obra vai ficar mais distribuída com relação às cargas. É que a gente vê por aí, gente tentando, e infelizmente acaba errando demais, falta de conhecimento, falta de informação de verdade, uma informação com base aplicada em obra que você possa confiar, falta de cursos que a gente possa realmente falar, putz, aqui eu vou aprender, né? Eu costumo sempre falar, eu fiz vários cursos, tá? Mas o que eu aprendi mesmo foi no canteiro, foi fazendo, ali é a minha escola. Inclusive, se quiser ver algum tema, pessoal, dá uma comentada. Pô, Rodrigo, tem alguma coisa que você não está conseguindo, eu tô com muita dúvida. Então, se eu ver que todo mundo está com dúvida em alguma coisa que eu não estou abordando, comenta e pede, que aí eu arrumo um tempo para a gente poder fazer o vídeo para esclarecer qualquer dúvida para vocês. Beleza? Ó, você está procurando uma construtora para fazer a sua casa nesse sistema aqui, ó, sistema de painel monolítico de EPS, as famosas casas de isopor? Nós somos a DOT Engenharia, especialistas nesse tipo de obra. Para solicitar um orçamento, clica no link que está na bio e entre em contato direto comigo, tá? Além de solicitar o orçamento, você já pode agendar a visita em uma das nossas obras.